Mateus 7,24 diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Sente aí com sua Bíblia aberta no texto. Glórias a Deus. Nós sabemos que existem 4 evangelhos, que evangelho significa boas novas, boas notícias, que tratam ali da vida e o ministério de Jesus como um homem aqui na terra, e que desses 4 evangelhos que tratam da vida e do ministério de Jesus, 3 deles são conhecidos como sinóticos, ou seja, são semelhantes, que são exatamente os 3 primeiros: Marcos, Mateus e Lucas, Mateus, Marcos e Lucas. E apesar de eles serem semelhantes, esses 3, eles têm algumas particularidades. O evangelho de Marcos, por exemplo, ele foi primeiramente, segundo os estudiosos, destinado aos romanos. Por isso, no evangelho de Marcos, você vai perceber que ele vai tratar mais dos milagres de Jesus, mais das ações de Jesus, ou seja, mais da prática, porque o povo romano era um povo prático. Quando você vai para Lucas, que escreveu para os gregos, vocês sabem que a Grécia até os dias de hoje é conhecido como o berço da filosofia, dos filósofos, dos grandes pensadores, que até os dias de hoje são citados aí nas escolas, nas universidades. Lucas, já direcionado pelo Espírito Santo, fazendo ali o seu relato, direcionado pelo Espírito Santo, ele vai falar a um povo mais culto, a um povo mais com um intelectual maior. Ele vai tratar sobre mais parábolas de Jesus. Marcos só tem uma parábola. Ele vai falar sobre a vida de oração de Jesus, como nenhum outro evangelho. Ele vai falar sobre o cuidado que Jesus tinha com as mulheres, porque no evangelho de Lucas, Jesus é conhecido como um homem perfeito, porque os gregos ali, eles tinham um grande interesse no culto ao homem. Você pode ver que até hoje tem aquelas estátuas gregas, aqueles homens fortes e tal. E na multiforme sabedoria, na multiforme graça de Deus, ele já planejou tudo isso. E o evangelho de Mateus, a qual nós lemos aqui alguns versículos, no capítulo 7, ele foi direcionado aos judeus. E o intuito maior desse evangelho era mostrar para o povo judeu que realmente Jesus era o Messias, o Salvador que haveria de vir. Por isso que você vai ver no evangelho de Mateus várias referências dos textos do Antigo Testamento. Você começa lendo o evangelho de Mateus, toda hora você vai ver a expressão: para que se cumprisse a Escritura. Você lê mais um pouquinho: para que se cumprisse a Escritura. E assim por diante, para mostrar realmente para o povo judeu que Jesus era o Messias, o Salvador que haveria de vir. Aleluia. E esse evangelho, como todos os outros, muito rico em detalhes. E um detalhe que me chama a atenção aqui, porque esse evangelho foi primeiramente direcionado aos judeus, que a partir do capítulo 5 começa o sermão mais conhecido da história, intitulado como Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus por várias vezes diz o seguinte: ouviste o que foi dito? Ou seja, a lei. Aí ele fala assim: eu porém vos digo, ou seja, graça, deixando claro que a partir dali já estaria passando, como se você fosse virar a página, de uma antiga aliança para uma nova aliança, uma aliança melhor, uma aliança eterna. E Jesus acaba de
trazer ensinamentos dos mais diversos possíveis, muita doutrina no Sermão da Montanha, muitos ensinamentos profundos, e ao final desses ensinamentos, ele cita esses versículos aqui ao qual nós lemos, né, dizendo que todo aquele que ouve essas minhas palavras, quais minhas palavras? Todo o Sermão do Monte, toda a doutrina que foi liberada aqui, lá naquela época. É certo que muitas outras coisas foram ditas ali, porque ele ficou ali por horas, mas o Espírito Santo, na sua onisciência, na sua sabedoria infinita, ele direcionou para escrever essas. E aí ele diz que todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aleluias! Aleluia. Glórias a Deus. Então eu quero aqui, dentro desses versículos que nós lemos, pontuar algumas coisas com vocês. Jesus fala a dois tipos de pessoas diferentes. Aleluias! Aleluia! Glórias a Deus! Não estava no meu esboço, mas eu vou usar a expressão que o pastor disse aqui. É a cerca bamba, que ninguém respeita, que vem o vento, a chuva e cai, e a cerca firme, que o boizão Nelore lá olha e fala assim, vou ficar por aqui mesmo, né? Ele faz menção de dois tipos de pessoas: aqueles que vão permanecer de pé após as tempestades, e aqueles que não vão permanecer de pé após a tempestade. Aqueles que a sua casa vai permanecer firme após as tempestades, e aquele que a sua casa vai virar uma ruína após as tempestades. E é muito interessante, quando a gente vai fazer um exame nisso aqui, que os dois tipos de pessoa ouvem a palavra. A palavra ouvir aqui no original grego, que foi escrito aqui, é akouo, que significa entender, que significa prestar atenção. Você veja aqui que é diferente daquela pessoa que fala assim, eu leio a Bíblia e não entendo nada. É diferente daquela pessoa que fala assim, eu fui lá na sua igreja, o pastor pregou, mas não entendi nada do que ele falou. Aqui ele está falando os dois tipos, tanto a casa que permaneceu de pé, tanto a casa que caiu, eles ouviram a palavra, e ouvir aqui no original aqui é entender, eles prestaram atenção. Deixa eu ser mais claro, tanto a casa que permaneceu de pé, tanto a casa que caiu, eles sabiam que precisava orar, eles ouviram que o crente precisa de uma vida de oração, e eles entenderam. Tanto a casa que permaneceu de pé, quanto a casa que caiu, aquelas pessoas ouviram que a gente precisa ser santo, e eles entenderam que precisa ser santo. As dois tipos de pessoas, os que permaneceram de pé e os que caíram, eles ouviram que o marido deve amar a esposa, e que a esposa deve ser submissa ao marido, e todos entenderam. Muito interessante isso aqui. Eles ouviram e entenderam. Os dois tipos de pessoas ouviram as mesmas palavras, porque o texto diz, todos aqueles que ouvem essas minhas palavras, as palavras que Jesus tinha dito, trazendo para nós a Bíblia. Os dois tipos de pessoa ouviram a mesma palavra. Aqui não está falando que quem permaneceu de pé ouviu uma mensagem bíblica, e quem caiu ouviu uma heresia. Os dois ouviram a mesma palavra. É verdade. Olha o tanto que isso aqui é interessante. Porque se a casa que caiu tivesse ouvido uma heresia, igual tem muitos aí pregando heresia, na internet e na rua, em tantos lugares, aí você consegue, caiu porque ouviu heresia. Mas não é isso aqui, o critério aqui, para quem vai permanecer de pé. Os dois ouviram as palavras bíblicas. Os dois entenderam, sabia que tinha que orar, sabia que tinha que jejuar, sabia que tinha que contribuir, sabia que se ele contribuísse aqui, Deus daria uma colheita a seu tempo certo se ele não desfalecesse. Aleluias! Aleluia. Os dois tipos de pessoas aqui, glórias a Deus, edificaram a sua casa, né?
Porque vai falar assim que aquele que ouviu a palavra, né, e praticou é semelhante ao que o homem que edificou. E aquele que ouviu e não praticou também é semelhante ao homem que edificou. Só que um edificou na rocha e outro na areia. Então todos os dois tipos de pessoas aqui edificaram a casa. Ou seja, tomaram uma atitude. Nós estamos aqui ouvindo a palavra, seja essa da contribuição, seja essa aqui, seja do culto de ensino, seja do culto de varões. A partir dessa palavra que nós estamos ouvindo, cada um de nós vai ter uma ação. E aqui foi da mesma forma. Todos os dois tipos de pessoas tiveram uma ação, os dois edificaram. Não fala que aquela casa que caiu, a pessoa ficou quietinha, não quis saber. Ele edificou, porém sobre um fundamento que era areia. E aí o texto vai continuar dizendo que todos os dois tipos de pessoas, sobre os dois tipos de pessoas, caíram as chuvas. Aleluias! Hoje nós tivemos um dia chuvoso e você vê que a chuva vem do alto para baixo. Glórias a Deus! A chuva veio sobre a casa que estava na rocha e a chuva veio sobre a casa que estava na areia. Essa chuva aqui nós podemos comparar com as provações, porque as provações são diferentes das tentações. As provações, a origem dela é de Deus, e o objetivo dela é nos aprovar. Aleluia, glória a Deus. As tentações, elas são humanas ou do diabo, e o objetivo dela é nos destruir. E essa chuva veio sobre as duas casas, e essa chuva representa o que? Representa as provações. Deus provou Jó, não para Jó cair, mas para dar tudo em dobro para Jó e principalmente para o nome de Deus ser glorificado. Aleluia, glória a Deus. Então a provação, irmão, vai vir sobre a vida do crente que pratica a palavra, e a provação vai vir sobre a vida do crente que não pratica a palavra. É forte. Vem do céu contra a vida do crente que pratica a palavra, que vai permanecer de pé, que vai ser provado, e vem do céu como a chuva na vida do crente que não pratica e que infelizmente vai ser levado à ruína. E aí ele vai dizer que sobre a vida dos dois tipos de pessoas transbordaram os rios. E eu já adiantei aqui, esse transbordar os rios pode ser simbolizado como as tentações que vêm de baixo, que são as tentações da carne, que são as tentações que vêm do diabo. E as tentações já são diferentes, como eu já disse. O objetivo delas é nos derrubar, nos distanciar de Deus. E é interessante que a tentação vem sobre a vida do crente que ouve a palavra e pratica, e a tentação vem sobre a vida do crente que ouve a palavra e não pratica. Qualquer homem sadio, que já tem mais de seus 16 anos, quando chega em algum lugar que passa uma mulher bonita, com a roupa provocante, automaticamente, se ele for um homem sadio, a carne dele vai pedir para ele olhar aquilo ali, para ele cobiçar. Mas o homem que pratica a palavra, ele vai saber o quê? Se os seus olhos forem maus, o seu corpo será treva. E automaticamente ele vai dizer somente: o sangue de Jesus tem poder, eu não quero isso para a minha vida. E ele vai permanecer de pé. Agora aquele que ouve e não pratica, quando vem a tentação sobre a vida dele, ele cai. Ele acessa o que não devia acessar, ele põe a mão onde não deveria pôr, porque ele está ouvindo as palavras de Jesus, mas não está praticando. E para esse já está declarado: grande vai ser a ruína. Nós estamos aqui num projeto de vida. Muitas palavras de bênção, irmão, estão sendo liberadas e vão ser liberadas aqui deste altar. A grande diferença está em praticar ou não as palavras ditas. Se Jesus não vir buscar a tua igreja até o final deste ano, e se nós estivermos aqui e não tivermos ido para a glória, quem
quem vai permanecer de pé firme, frutificando e colhendo, é aquele que ouve e pratica. Aleluia, glória a Deus. Jesus. O evangelho é simples, irmãos. Nós muitas vezes que complicamos. O evangelho é simples. Nós muitas vezes que queremos buscar métodos de chamar atenção. E aí o texto vai dizer que sobre os dois tipos de pessoas sopraram os ventos. Os ventos aqui a gente pode comparar como as adversidades naturais da vida. E as adversidades naturais da vida vêm sobre a vida do crente que pratica e vêm sobre a vida do crente que não pratica. Sim ou não? Sim. E muitas as adversidades naturais da vida acaba tirando muita gente que não pratica a palavra da presença de Deus. É Deus. Um exemplo: o crente que não pratica a palavra em tudo dá graças, ele bate o carro e ele fica revoltado. Ah, mas eu sou crente. Ah, mas eu sou dizimista. Por que está acontecendo isso comigo? Calma, meu irmão. Calma, quem está dirigindo o carro é você. Isso aí acontece, são adversidades naturais. A pessoa perde um familiar, um ente querido, quer largar de servir a Deus. Eu já perdi meu pai com 12 anos, eu sei que não é fácil, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, meu irmão? Irmã Zilda da Vila Estrela, conhece? Demais. Perdeu 3 filhos consecutivamente com essa questão do Covid. E ela chegou lá um dia, esses dias agora deu testemunho, que ela ficou muito angustiada, ficou muito triste, e ela orando, mulher de oração. Quando ela senta assim, se ela tiver com a saia assim, um pouquinho mais curta, você vê assim as bolinhas do joelho dela pretinha, aqui e aqui no meio da canela, mulher de oração mesmo. E ela ficou meio balançada, e um dia ela conversando com Jesus, com Deus, ela falou assim, ó: Jesus, o homem, morreu porque ele nasceu. E aí ela tem aquele negócio, ela faz né? Já viu? Sentindo a presença de Deus. E é assim mesmo, irmão, se nós nascemos, um dia vamos morrer. São adversidades naturais, mas para o crente há uma esperança. Aleluia! Aleluia! Que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! E nós, os que estivermos vivos, seremos em fração de milésimos de segundo transformados e levados até as nuvens para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Deus grandão! Aleluia! Glórias a Deus! Então, sobre os dois tipos de pessoas vêm as adversidades naturais. O crente que ouve a palavra e pratica tem problema no casamento, tem briga. O crente que ouve e não pratica também tem briga no casamento. Mas o casamento que vai permanecer de pé é daquele que está praticando a palavra. Amém. Aleluia! O ser humano, irmãos, é orgulhoso. Por mais crente que a gente seja, o ser humano é orgulhoso. De vez em quando, eu brigo com a minha esposa lá, dá uma discussãozinha. Aí eu vou para lá e falo assim: não vou lá conversar com essa mulher não, deixa isso para lá. O Espírito Santo falou assim: olha a brecha, não dá a brecha não. Você me pediu tanto, a esposa, você não dá a brecha não. Aí eu vou lá, peço perdão, dou um cheiro, né? Glória a Deus! Porque nós não vivemos, irmão, só por sentimento. Nós vivemos por fé. Às vezes eu nem estou sentindo de ir lá reconciliar, estou com raiva ainda. Mas a fé que eu tenho na palavra é que eu tenho que estar junto. Eu vou dar brecha para o diabo ir lá perturbar meu casamento? Sem dar brecha eu já quer meter as caras, né? Então, a gente tem que ouvir e praticar. Glória a Deus! E aí o texto vai dizer, continuar dizendo o seguinte, né? Que esses ventos, né, essas tempestades, essa chuva, bateram com ímpeto contra aquela casa. A palavra ímpeto aqui é violência, é intensidade, de repente. Então você vê que isso acontece, está tudo bem, de repente vem uma tempestade, está tudo bem, de repente vem uma luta, uma prova violenta, está tudo bem, de repente, na moda de um primo meu,
O diabo fica tão furioso que joga até a pia da cozinha em cima da gente. Acaba dizendo que acaba as munições e joga até a pia da cozinha. Não sei não que ele arrumou isso. Mas é desse jeito, irmãos. E isso vem na vida do crente que ouve e pratica, e vem na vida do crente que ouve e não pratica. Só que o que pratica permanece de pé. Aleluia. Glória a Deus. O que pratica permanece de pé. A vontade nossa, irmãos, é que o ano de 2022 seja uma bênção, que acabe esse Covid, que a gente consiga conquistar nossos sonhos, consiga conquistar nossos sonhos espirituais, materiais, etc, etc. Mas quando você vai fazer uma análise do cenário que nós estamos vivendo, irmãos, tudo indica que fortes ventos virão sobre nós, principalmente sobre a igreja. Amém. Olha o cenário político para você ver. Já tem gente dizendo que o governo sugerindo, juiz sugerindo que o pai que não vacinar o filho, uma vacina que não tem nem grandes estudos, comprovação, o Estado vai tomar o filho do pai. Olha para você ver. Olha as leis que estão sendo aprovadas. Não sei se vocês viram, isso aí não é só no Brasil, é mundial, porque esse mundo é regido por uma mente, e essa mente a gente sabe que é a mente de Satanás. Lá na Califórnia, um dos países ricos dos Estados Unidos, um dos estados mais ricos dos Estados Unidos da América, lá foi liberado, lá foi aprovada uma lei, o seguinte, que furto até $950 não é crime. Alguém viu essa notícia? E lá, o pessoal vai no shopping com seus carrões lá, que todo mundo tem carrão, eles deixam as porta-malhas e as portas do carro abertas. O ladrão entrar lá e ver que não tem nada, porque os camaradas vão lá, não é crime, quebra o vidro do carro fica muito mais caro. Já se fala no Brasil de uma lei que furto por necessidade não é crime. Roubo celular também não. Então, olha para você ver como que está ficando o cerco, irmãos, está se fechando. Os ventos estão se aproximando. E nós só vamos aguentar essa pressão, irmão, se nós tivermos alicerçados em Cristo pela palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você vai olhar aqui, irmãos, é tanto absurdo. Eu vejo que o bispo aqui está ligado nas notícias, é tanto absurdo. Eles já querem, há tempos, aprovar o aborto em qualquer mês de gestação. Já aprovaram o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Agora já tem casamento de 3 pessoas junto. Então, você acha que isso não está cheirando mal as narinas de Deus? Com objetos e com animais também. O bispo está ligado aqui, irmãos. Quem observa o cenário, irmãos, a gente vê que as coisas estão ficando apertadas. Mas nós estamos debaixo de uma promessa, amém? Glórias a Deus. Eu não estou falando isso aqui para você ficar com medo, mas para você sair para sua casa confiante. Se eu estiver praticando a palavra, pode vir vento, pode vir o que for, pode vir tempestade, mas pelos méritos de Cristo, eu e minha casa vamos permanecer de pé. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Você olha, eu falei um pouquinho aqui do cenário político. Você vai olhar o cenário religioso. Quanta gente fazendo besteira, falando que Deus está nessas coisas. Quanta gente fazendo atrocidades, bizarrices, colocando o nome de Deus. E aqui não é querendo puxar saco do pastor, não, porque o que é o que não é. Você que tem um pastor bíblico, você que tem uma família pastoral que cuida de você bíblica, levante as mãos para o céu, irmão. É verdade. Levante as mãos para o céu, porque nós andamos aí em vários lugares e nós vemos que tem lugar que você chega, que misericórdia, irmãos. As pessoas estão sendo alimentadas ali dia por dia com pipoca.
Pipoca de vez em quando é bom, mas se não for o arroz, o feijão, né? A feijoada ali, né, pastor? Aleluia! A pessoa não fica de pé o churrasco. Então precisa sustentar. Se vocês que têm, como eu também tenho, meu pastor, que é um pastor bíblico, irmão, nós temos que dar graças a Deus. Igrejas batistas tradicionais de muitos anos fazendo casamento de duas mulheres, falando que a Bíblia precisa ser atualizada. Existem igrejas aí só que eles falam inclusivas, que é só de pessoas, hoje é LGBTQIA+, nada contra, mas eu penso o seguinte, se você não vou lançar essa palavra não, se uma pessoa machuca, como eu estava lendo um audiolivro, estava escutando um audiolivro, e o irmão contando que ele trabalhou na Segunda Guerra Mundial, pastor falando, e aí estourou uma granada e entrou um estilhaço no corpo da pessoa. E aí a pessoa chegou lá saindo pus, todo machucado, e aí o pastor era enfermeiro do médico, assim, quer que busque as gases lá com pressa para a gente fazer o curativo? Ele falou assim, não, traz primeiro a sonda. Aí pegou a sonda, foi lá, buscou, parece que era tipo um imã, e descobriu onde que estava. Aí descobriu onde estava o estilhaço, ele foi lá, cortou, abriu, arrancou, lavou tudinho que lá, que agora você pode fechar. Se você for lá e colocar apenas alguma coisa ali para tampar por cima, nunca aquilo ali vai sarar. Talvez ele pode dar uma infecção e até morrer por causa do corpo estranho. E hoje, as pessoas querem um evangelho o quê? Que ele fica confortável no pecado, que ele coloca ali um curativinho e deixa apodrecendo por baixo. Mas não é isso que Deus tem para nós. Deus ele quer nos curar por dentro primeiro, para depois a gente ser curado também por fora. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Santo é o nome do Senhor. Eu escrevi várias outras coisas aqui, mas eu quero encerrar por aqui o meu tempo, que eu sei que vocês já estão numa maratona aí de 8 dias, e eu quero aproveitar o restinho do meu tempo, caso for possível. Vamos cantar aquele Eu Navegarei, que você estava cantando com o irmão.